Um dia eu conversando com um missionário, só que ele trabalha com os índios. A Micaela vinha de Índia hoje, né? Aí o que acontece? E eu conversando com ele, eu tive uma grata experiência dele dizer o seguinte, e eu comecei a falar comigo assim, cara, eu não faço nada então, só fico tocando aí e nada acontece. Ele disse, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, cada missionário recebe um chamado e uma graça de Deus para onde vai. Se eu tentar fazer o que você faz, não vai dar certo. Talvez se você tentar fazer o que eu faço, não dê certo. Agora, uma coisa, precisamos estar conectados com o coração de Deus, que pulsa missões. Amém? Em nome de Jesus. Agora, realmente, que o nosso coração precisa receber um choque. Diga, choque! Não, eu falei choque! Isso. Precisamos ter um choque de realidade. Eu encorajo vocês a assinarem Portas Abertas. Encorajo vocês a mergulharem em outro tipo de informação para abrir a mente. Porque aquilo que você não tem conhecimento, você não vai, seu coração não vai estar voltado para aquilo. Aquilo que a Alessandra muçulmana, Síria, falou. Aquilo que a Zambauê, Érica falou aqui da África. Aquilo que a Wonderful Girl falou, aqui a dos Estados Unidos, Rebeca falou, aquilo que o Luca da Ucrânia falou, tudo isso revela o quão mais rápido e mais emergente precisamos ouvir o coração de Deus pelas almas. Amém? Em todas as línguas elas precisam de um nome chamado Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos rapidamente. O que eu quero dizer rapidamente é que eu não vou demorar, né, para piscar os olhos, não. É só para fechar. Queria que soltasse o pé de em Fá. E eu queria que junto com vocês, só trazer aquele trecho da canção. Pode soltar aí em Fá maior? Só para a gente... Eu quero ouvir a voz da igreja cantando isso, tá bom? Toda a terra te exaltará, meu coração declarará, grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra, isso, levante sua voz, meu coração, grande é o Senhor. Toda a terra, o coração declarará, grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti. Okay. Aleluia. Obrigado. Eu beijo. Diga a pessoa que está ao seu lado, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Diga mais uma vez, diga, Deus é bom. E seu amor dura para sempre. Ei, às vezes ela não tem entendido, mas diga para ela, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de termos um culto missionário. Essa é a razão de você contribuir. Essa é a razão de tudo. Talvez você não entenda muitas coisas. Talvez você não consiga trazer por palavras. Mas eu quero dizer uma coisa, é a razão de estarmos aqui, o amor de Deus.
Um homem estendido na cruz, de braços abertos. É a razão de tudo isso estar acontecendo. Uma pedra que se moveu há quase 2000 anos atrás, e que deu um sinal aberto, uma sinalização de que Ele está vivo. É a razão, é o motivo para estarmos aqui. É a razão de a gente pegar qualquer angústia, qualquer coisa que esteja impedido e até trazendo pressões na sua mente, nos seus pensamentos agora. É na autoridade do nome deste homem chamado Jesus que eu declaro que a sua mente, que a nossa mente, os nossos pensamentos estão cativos em obediência à palavra do Senhor nesta hora. É no nome de Jesus que eu declaro que todas as dores, tudo e qualquer coisa que venha impedir a palavra de Deus ser semeada e trazer frutos no seu coração, eu declaro que todo impedimento do maligno é cancelado nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro que o seu coração e sua mente terá uma resposta clara, objetiva e decidida em seguir ainda mais ao Senhor Jesus. Ei, eu estou dizendo que essa noite você não vai sair a mesma pessoa. Eu estou dizendo não apenas que você será mudado, mas que você será transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu estou dizendo que essa palavra é para você nessa noite. Eu estou dizendo que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi em vão. E alcança a sua vida hoje, agora. Há um poder do Evangelho e eu não me envergonho desse poder do Evangelho. É bem verdade que estamos no culto de missões. Missões é uma tarefa diária. Diga, dia a dia eu ando em missões. Só faz sentido, queridos, missões, se eu tiver sentido pleno. Eu só aproveitarei plenamente o que é missões se eu entender que a cruz é real e que a ressurreição é ainda mais real, porque não bastou apenas o Filho de Deus dar a sua vida, era necessário Ele resgatar para que agora Ele pudesse transbordar. Eu quero dizer que nós estamos aqui nessa noite como um sinal visível na terra e nos céus e até debaixo da terra de que Jesus Cristo venceu. Ele venceu. Ele venceu. Essa pessoa que está do seu lado é um sinal de que Ele venceu. A possibilidade de haver restauração no seu casamento é porque Ele venceu. A possibilidade de ser curado é porque Ele já venceu. A realidade de um dia não estamos mais nessa terra é porque Ele venceu. Missões têm um sentido pleno e real com aqueles que tiveram um impacto, um confronto com o poder da ressurreição. Não estamos pregando uma religião, não estamos falando de apenas uma boa filosofia, nada contra a filosofia, mas estamos falando da verdadeira filosofia, do pensamento de Deus que transforma, porque a palavra de Deus diz em Isaías 55 que a filosofia de Deus é tão poderosa que Ele começa fazendo uma comparação, que é como a chuva que desce, como a neve que desce, e não volta para Deus da mesma forma. A filosofia de Deus tem resultados. E quando é que a missão foi globalmente inaugurada? Quando é que esse poder de ressurreição foi inaugurado? Em Mateus 28, 18 a 20. Se quiser jogar aí na tela pode também. Mas em Mateus 28, 18 a 20 diz assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus diz: eu recebi. Depois de tudo feito, eu recebi a autoridade. Eu recebi o que é original. Essa semana nós tivemos... Uau, o pastor Sampaio trouxe uma coisa maravilhosa. Eu não quero nem comentar sobre isso. Depois você assiste no vídeo. Está aí? É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que receberem serão salvos. Estão comigo?
Mas eu quero trazer uma coisa interessante, quero destrinchar isso. É me dado, olha Jesus falando isso. Não percam, não se desconectem. É me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, eu tenho a capacidade de ser o autor original do que acontece no céu e na terra. Eu tenho poder para criar no céu quanto na terra. Portanto, vá por todo mundo, gerando, treinando pessoas que sejam capazes de me seguir. Eu não passei o que eu passei, eu não conquistei o que eu conquistei, simplesmente para ter uma associação de pessoas, para ter um clube Rotary das coisas. Nada contra isso. Estou conseguindo entender? Eu quero que vocês treinem pessoas que sejam capazes de me seguir, de modo que tudo que eles façam sejam como resultado de uma obediência e experiência com quem eu sou, e assim farão coisas maiores do que eu fiz, pois meu Espírito está nele e com vocês. Uau! Estou conseguindo entender que esse texto, que é o que abre, é o que libera a galera todinha para ir para a Judéia e Samaria até os confins da terra. E alcançou Aracaju, me alcançou você, alcançou onde você estava, e vai alcançar a sua família, porque todo aquele que nele crê será salvo, ele e a sua casa. Ele tem esse poder de gerar essa salvação, nele reside isso. O título da mensagem de hoje é: quem é este? E se nós analisarmos bem, quem é este? É a chave que move cada missionário, a igreja missionária. Estou falando de mim e de você. Observe, vamos prestar atenção que o fazer missões, como fazer missões e o porquê fazer missões está relacionado a responder essa pergunta: quem é este? Desde os tempos antigos, irmãos, a pergunta sempre continuou. Quando se tinha que enfrentar uma guerra, quando se tinha que estabelecer uma sociedade, uma das primeiras coisas que estabeleciam é: com base em qual Deus nós vamos erguer essa sociedade? Índia, Camboja, Nepal, o Sertão, África do Sul, Israel, Eritreia, todos esses países e outros que você nunca ouviu o nome, tem um nome de país que você pensa que é um palavrão. Seu filho de Uzbequistão. Já pensou? Você está com raiva de alguém, seu filho de Eritreia. Um bom exercício para você: seu filho de Camboja. Você pode pensar que é um palavrão, mas é o nome do país, é melhor. Vai trocando aí, meu irmão. Vai trocando aí sua linguagem, tá? Aleluia. Antes que o anjo venha e toque com brasa na sua língua. Desde tempos antigos, o próprio homem acreditava que a sua fortuna ou a sua desgraça eram frutos de uma intervenção divina. As primeiras explicações dessas coisas, o mundo chamava de mito. A consciência e o espírito do homem sugerem, pedem, clamam, se rasga por dentro para que a sua vida seja controlada por um Deus. Você pode ir na mais longínqua tribo, você pode ir até para a Oceania. Você pode até ficar lá naqueles iglus, aquelas casinhas de gelo. E você vai perceber, se você for um analista, você vai ver que aquela sociedade, todas elas estão montadas, seja de forma hierárquica, seja estrutura familiar, seja estrutura social, clamando por um governo espiritual. Sempre vai ter um que vai liderar a parte das coisas, sempre vai ter um pajé na história, sempre vai ter um sacerdote, alguém que faça conexão com o reino sobrenatural. Quantos estão comigo? Isso já vem de anos e anos. O Dr. George Ortiz, Jr., ele traz uma série maravilhosa chamada
ruja o mar, em que ele mostra como Deus, ele consegue penetrar em lugares onde aparentemente parece que nenhuma voz missionária aconteceu lá, e de repente um sonho, um chefe tribal tem um sonho de alguém chegando nas asas. Um chefe Glu consegue ter esse sonho, e de repente, anos depois, ele não conseguiu ver isso com seus olhos, mas ele transmite para toda a tribo: não sei, mas eu recebi dos deuses uma mensagem. E na mensagem que eu vi, foi que esse ser que vinha num pássaro grande, era um avião, ele não sabia o que era. Vinha em nosso território, e ele chegava aqui e trazia a mensagem do Filho dos deuses. Eu não sei se verei isso, mas eu quero preparar toda a minha tribo, porque quando ele chegar, eu quero que vocês ouçam, porque ele traz a verdade dos céus. Uau! O que é isso? Respondendo, os céus respondendo ao clamor de uma sociedade, dizendo: quem é este? Havia uma comparação muito de quem é este Deus. Conforme o ser humano passou a compreender o ciclo das estações e o movimento das estrelas, as explicações míticas, ou seja, apenas mitológicas, de seres apenas sobrenaturais, começaram a ser insuficientes. Por essa razão, outro tipo de interpretação com explicação racional que respondesse às mesmas perguntas era necessário. O que eu quero dizer? Que tudo que acontecia na terra, os homens sempre traziam um ser mitológico para explicar a força do vento, os terremotos. Estão conseguindo entender? Estão comigo? É daí onde você vai ver surgindo várias histórias, desde a parte, os mais conhecidos, Zeus, as Odisseias da vida, os Zeus do mundo, os Hércules e esses outros que você conhece aí. Senão daqui a pouco vão pensar que eu estou fazendo spoiler de algum filme. Eles começaram a perceber que apenas ter explicações mitológicas eram insuficientes, porque eles começaram a perceber que existiam estações, eles poderiam navegar, eles poderiam ir e vir. Eles começaram a perceber que eles tinham condições de saber algo da natureza, não era simplesmente algo que acontecia. Daí, estou levando vocês a um ponto. Os gregos, direcionados pela curiosidade, e olha que eram os gregos mesmo, não eram as mulheres não, tá? Os gregos, direcionados pela curiosidade, não se contentavam com as explicações míticas apenas. Por isso foi-lhe dada a tarefa de procurar um princípio, diga isso, um princípio, que desse alicerce a todas as coisas, e tal princípio foi denominado Logos. O que é esse Logos? É um princípio que traz uma explicação que não se baseava em suposições sobrenaturais, mas em explicações racionais, alicerçadas em argumentos que fundavam o pensamento filosófico. Quanta coisa, cara, você falou um monte de coisa, eu não entendi bulufa de nada. O que acontece é que agora nas tribos e nas sociedades que estavam sendo erguidas desde os tempos antigos, agora não bastava dizer que foi o Deus, que foi Zeus, que enviou um raio e fez com que o rei da Pérsia vencesse o rei de outra nação. Estão conseguindo entender? Eles precisavam de algo mais do que simplesmente deixar a coisa abstrata. Então agora os gregos se unem e dizem assim: não, é necessário que exista uma razão, tem que ter uma coisa, há um porquê disso tudo. Não é simplesmente ver uma doença e eu achar que foi Deus que mandou. Então parece que as sociedades, é por isso que até civilizações como os maias e os incas construíram tanta coisa, e de repente você percebe que eles exaltavam tanto a parte religiosa, a parte espiritual. Uma sociedade que até hoje traz mistérios e enigmas, que vocês ficam: como uma sociedade como essa se corrompeu, se acabou? Eu lembro muito bem, vivi
para saber. Quem é de 2000 para cá não sabe o que é isso, mas vocês não têm ideia o que o mundo foi para saber que ia virar 1999 para 2000, ia ter um bug. Todo mundo já estava, nós tratamos disso um negócio e outro vai. E 2012, se não me engano, porque havia uma projeção, uma palavra, esqueci o nome agora que dá, um enigma, vamos assim dizer, dos maias, dizendo que o fim do mundo iria acontecer em 2012. Eu estou achando que ele não tinha mais pedras, ou faltou giz, ou faltou alguma coisa. Chegou em 2012 e acabou. Tem mais aí? Não, acabou. Então vamos deixar aqui mesmo. Já tem mais de 10 anos nisso aí. Estamos nós aqui. Mas voltando, eu quero falar desse princípio, Logos. As antiguidades perguntavam quem é este Deus. Observe que guerras eram feitas em nomes de deuses. Os deuses eram colocados em xeque quando se acontecer uma guerra. Se você observar na Bíblia, quando Davi vai lutar contra Golias, o que é que arranca Davi do lugar dele? Quando o cara começa a falar do Deus de Israel. Dá-me um homem, e eu vou mostrar que o nosso Deus é maior do que todos esses. Observe que quando a arca chega e vai para o território dos filisteus, Dagon, a estátua de Dagon está prostrada. Veja, e os próprios filisteus disseram: o Deus de Israel é maior do que o nosso Deus, porque o Dagon está lá todo arrebentado. Observe com Elias, quando começa a travar uma luta profética, ele não está lidando com o povo simplesmente, ele está perguntando, trazendo uma resposta para o povo: quem é este Deus? Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Asterote, ou vocês servem ao Deus de Israel. Quantos estão conseguindo entender? Tudo estava nessa esfera. Quando chega na época grega, eles dizem: a gente precisa pensar um pouco mais. E esse princípio de trazer razões, raciocínio, não apenas trazer as coisas sobrenaturais, ele chamou de Logos. E vocês vão entender agora porque eu fiz questão de trazer isso nessa mensagem de hoje. Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, de 1 a 4. Solta aí, meu amigo. No princípio era aquele que é o Logos. A palavra Logos significa palavra. Estão conseguindo entender comigo? Olha o pensamento que Jesus, quando chega na terra, ele vai agora trazer a resposta. Não mais as pessoas agora, a partir de Jesus, não vão perguntar mais quem é este homem. Desculpa, quem é este Deus? A partir de Jesus agora vão perguntar: quem é este homem? No princípio era aquele que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Pode ir passando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vai até o 4. Agora vamos para o versículo 14. O que é que diz o versículo 14? Não, querido, é João 1, 14. Você está em 1 de João. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é o princípio de explicar as coisas sobrenaturais. Estão conseguindo entender comigo? Amém, amém, amém. Aquele que tem a capacidade de explicar as coisas sobrenaturais, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. E o último versículo, versículo 18 diz, vamos lá para o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. A pergunta parecia ainda estar sem resposta.
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O que era sobrenatural, toda a expressão de Deus agora está em um único homem, Jesus. Agora a sociedade, agora as nações, agora toda a estrutura familiar de qualquer tribo, seja aqui, seja na galáxia, se fosse possível. Agora, eles podem receber a resposta das coisas sobrenaturais por meio de um homem chamado Jesus. Quem é este? Se você perguntar a Abraão, ele diria: este é aquele que almoçou comigo, é aquele que me fez rir, a minha e minha esposa, dizendo que nós teríamos o filho. Este é aquele que me deu a oportunidade de interceder por outras nações, Sodoma e Gomorra. Este é aquele que na hora que eu ia sacrificar o meu filho, eu ouvi a sua voz, que disse: não faça tal coisa, porque agora eu sei que você ama o Senhor. Toda vez que você quiser descobrir onde é que Jesus está na história bíblica do Antigo Testamento, toda vez que você vir essa palavra, o anjo do Senhor, saiba que é Jesus. Se você perguntar quem é este, a Jacó, ele vai dizer: eu o vi, eu lutei com ele quase a madrugada toda, e eu, ao perceber quem era ele, eu disse: não saio daqui até que você mude quem eu sou. Eu não estou apenas atrás de uma bênção, porque a bênção eu já tenho, que é a primogenitura, mas não adianta ter a primogenitura sem ter uma identidade transformada. Eu preciso conhecer quem tu és, mude quem eu sou. Se você perguntar a Gideão, ele vai dizer: quem é este? Este é aquele que, enquanto alguns me chamavam de covarde, de medroso, ele me chamava de homem valente. Este é aquele que me viu como eu sou, mesmo sabendo quem eu era. Quem é este? Se você perguntar para Daniel, eu vou terminar com Daniel e Isaías. Se você me perguntar a Daniel, ele vai dizer: este é o Filho do Homem, que está sentado à direita daquele que vive para sempre. É por isso que os sacerdotes fariseus e todos os zeus do tempo de Jesus ficavam por aqui, porque Jesus trazia dentro dele, ele não fazia nenhum tipo de, como eu posso dizer, Jesus assumia a identidade de que ele era. Ele dizia assim: eu sou o Filho do Homem, Filho do Homem me libertou. Estou conseguindo entender? Isaías, se você pergunta para Isaías, se um de vocês tivesse um encontro com Isaías lá naquele tempo e perguntasse: quem é este? Ele diria: este é aquele que eu vi levantado no madeiro. O seu rosto eu quase não conseguia, ele era indecifrável, mas eu vi o seu corpo ferido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Esteja comigo, esteja comigo. É uma alegoria que Deus me fez ver sobre missões. E como eu disse, missões é uma tarefa diária, então não é apenas o culto de hoje. De 35 a 41, nós vamos ter, todos conhecemos a história. Jesus sai de uma série de milagres acontecendo, e ele dá uma missão, ele dá um alvo, ele dá um destino. Ele diz: nós vamos atravessar. Estou comigo? Por quê?
Uma coisa que eu gosto de trabalhar, e eu percebo que Deus gosta de trabalhar comigo, é que todas as palavras que Ele faz flotar, que Ele faz subir ao meu coração para ministrar, eu sempre gosto de ver que cenário essa palavra foi dita. Que cenário provocou aquilo? Qual o DNA que essa palavra foi liberada? Estão comigo? Amém, queridos? Hoje o mundo comemora o dia dos... Alguns já fez assim meio que... Ai, não fala nisso, então não vou nem dizer. O dia da esperança. Ah, Jesus. Uma coisa é eu dizer eu te amo no secreto com a minha esposa, mas esse mesmo eu te amo pode ser diferente se eu dou no supermercado. Estão conseguindo entender? Então a palavra pode ser a mesma, mas qual o cenário que isso está ocorrendo? Quantos estão comigo? Todos nós conhecemos a história, e eu quero aproveitar isso antes que vocês durmam ou que fiquem com vontade de ir para casa. O que acontece, amigo? Jesus dá um alerta e diz: nós vamos atravessar, e todos ao anoitecer vão para o barco. Escute, Jesus não ia pegar carona com qualquer um. Eles estão pegando com pessoas experientes, eles conheciam o que estavam fazendo, eles estavam no barco que fazia trânsito de um lado para o outro, sem problema algum. Na minha época eu ainda vivi para alcançar os tototó daqui para Barra dos Coqueiros. Hoje você passa de balsa, ou de ponta, é tranquilo. Ainda alcancei as balsas, mas tudo bem. Voltando aqui, não sou tão velho assim. É porque Aracaju realmente houve um progresso extraordinário. Eu vou ficar calado. Teve gente que disse que não é da minha época. Tá certo. Era nada, não era do Zé Peixe. Entendi. O que acontece é que a palavra de Deus diz, nesses versículos 35 a 41, que Jesus está no barco, indo a uma missão. Diga, missão. E a palavra de Deus diz: de repente, do nada, saiu do script. A coisa estava indo bem, fazendo o que sabemos fazer, do jeito que a gente sabe fazer. Tudo indo bem, notícias maravilhosas. Pedro ainda comentando o milagre que Jesus tinha feito há pouco tempo atrás, e Jesus tirando a soneca, porque ele é homem, ele precisa recalibrar as forças. E aqui vai uma dica para vocês: descanse. Diga a pessoa que está ao seu lado: descanse. Há um poder extraordinário no descanso. Mas voltando, eles estão na missão, e eu acho que até o Felipe trouxe um testemunho atrás do Chileno Vergara, que de muitas coisas precisamos estar orando ainda mais por ele, porque faltou esse tempo de descanso. Mas voltando aqui, e num dado momento, a palavra grega que está ali, de repente, mostra que não foi algo natural. Poderia até ser um euroaquilão, como aconteceu com Paulo. Poderia até ser o vento que desce ao norte do Mar da Galileia. Quando você está no Mar da Galileia, você olha para o sentido norte, você vê uma cadeia de montanhas. E aquela cadeia de montanhas é que nem você passa aqui no calçadão. Quando você vê uma corrente de ar muito forte, e poderia agitar as águas. Mas não foi o caso. A palavra grega que está dizendo ali é que forças sobrenaturais de repente começaram a bater no barco, a assolar o barco. É como se de todos os lados aquele barco estivesse destinado a vir a acontecer a um naufrágio. Agora imagine, eu quero que vocês estejam comigo nesse cenário. Quem está no barco são pessoas experientes, e eles começam a agir de uma forma como eles agiriam normalmente, fazer uso das ferramentas e da capacidade que eles tinham. Eles estavam fazendo a missão do jeito que eles sabiam fazer. Eles estavam abrindo vela, amarra, bota de um lado, vem de um canto, vem lá, vai para a proa, vai para o outro lado, uma agitação normal. Só que
Quantos sabem que muitas vezes o que a gente faz na força do braço não é capaz, não é suficiente de aniquilar uma força invisível? É bem provável que alguns daqueles ali, por estarem numa cultura, por estarem vivendo uma sociedade de pensamento greco-romano, alguns poderiam dizer: meu Deus, eu estou aqui, eita, o Deus do vento hoje está que está, o Deus das águas está que está. Hoje nós podemos dizer várias outras coisas: a crise, a doença. Estão conseguindo entender, amados? Mas observe que o cenário, o contexto é ir para outro nível. Diga, ir para outro nível. Diga mais uma vez, ir para outro nível. A tempestade, amados, às vezes pode nos revelar algumas coisas. Quem está comigo no barco? Pode revelar a que nível está a capacidade, as ferramentas, a capacidade que eu tenho intelectual ou até manual de fazer alguma coisa. A tempestade também me revela, uma tempestade, uma dificuldade, me revela o poder e a autoridade que nós temos em Jesus. A alegoria de missões aqui é que o alvo é uma libertação. Os obreiros é o Jesus e os discípulos. E as ferramentas, o barco e a experiência, o conhecimento do mar. Mas a grandiosidade da missão que temos para fazer, que é libertar vidas, que revela quem Deus é, encontra uma tempestade provocada por algo invisível, sobrenatural. E a palavra que é utilizada ali, que os discípulos levantam Jesus e dizem: Jesus, não se dá conta que nós vamos morrer? A palavra de Deus diz que Jesus se posiciona em autoridade e poder e repreende o mar e o vento. E essa palavra repreender, que está ali no original, ela significa trazer a verdade de forma contundente, mas quanto ao inimigo. Deixa eu trazer em outras palavras. Você já viu, graças a Deus que eu só vi, nunca participei, mas de briga de guri, em que um está de um lado, outro está de outro, e os dois não brigam, um só fica caçoando o outro, zombando do outro. Você não é de nada. Você está pensando o quê? Você está achando que vai me vencer? Eu sou maior do que você. Rapaz, olha a sua laia. Olha de onde você veio. Estão conseguindo entender? Alô, está comigo? Por incrível que pareça, é esse o sentido da palavra. Jesus chegou para o inimigo e disse assim: você está pensando que tem poder sobre mim? E o barco, puf, puf. Acalma-te. Você não é de nada. Eu estou aqui e vou atravessar. Claro que tudo isso não está no texto, mas é isso que quer dizer. Quando os discípulos percebem que nesse interim, nessa briga, nessa luta, nessa palavra de autoridade de Jesus, o mar e o vento se acalmam, vem a pergunta: quem é este? Tudo bem, fazer um milagre ainda pode ser, porque eu vi alguns sacerdotes fazer. Mas quem é este? Que até o vento e o mar, que até as coisas sobrenaturais cedem ao som da sua voz. Quem é esse? Que até a natureza se acalma. Quem é este homem? Porque o que ele está fazendo é só coisa que Deus pode fazer. Diga a pessoa que está ao seu lado: quem vive dentro de você é um homem chamado Jesus, na pessoa do Espírito Santo,
E tudo que Ele faz é coisa que só Deus pode fazer. Então agora a junção, escute, a junção do que estava na antiguidade, que era só quem é Deus, que esse Deus, você veio por quê? Não, veio por Zeus. Por onde você vem? Não, eu vim por... Agora esqueci o nome dos deuses todinho. Poseidon. Era assim que as coisas aconteciam. Quando um homem, na época, eles não conseguiam se dobrar diante de uma divindade, eles criavam. A Índia é um país que tem zilhões de deuses. Barata é Deus, rato é Deus. Camboja, no Camboja, deixa eu dizer a vaca. No Camboja, Jesus é mais um. E a pergunta, quando um missionário chega lá, tem que responder, do pessoal que mora na Camboja, é: quem é este? Porque Deus eu tenho vários. Você quer o qual? Abraão, quando vai sair da sua terra, não era por falta de Deus. Ele tinha vários deuses. Vários deuses. Deus da fertilidade e da prosperidade. Deus que abençoava a semeadura. Deus que abençoava a colheita. Deus que abençoava um monte de coisa. Era isso. Até que Deus dizia: ei, eu quero chamar você para mim. Você vai conhecer aquele que é único. Estão conseguindo entender? Foi o confronto do deserto. O dilema do deserto foi esse. Porque a galera, na primeira hora que dá um espaço, que esquece de Deus, por menos de 40 dias ele constrói um bezerro. Porque está intrínseco dentro deles a cultura de alguém. Eu preciso de alguém para me guiar. Mas agora em Jesus tudo muda. Todas as forças sobrenaturais. Quem é este homem que até o vento... Como é um homem? Ele está comigo no barco, estava dormindo agora. Ele se levanta e tem o poder de transformar tudo. Estou indo para o final. A questão, muitas vezes, não é a pergunta em si mesmo. E eu quero que você preste atenção nisso. A pergunta é: quem é este? Beleza? Mas eu faço uma pergunta para mim e para você agora. O que você fará com uma resposta disto? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Imagina ele se apresentando: sou eu. O que você fará com essa resposta? É o que os missionários fazem. Apresentam quem é este. Mas não basta apresentar. É necessário agora que eu dê uma resposta correspondente à altura de quem é Jesus. Estão comigo? Quando descobrimos quem Ele é, entendemos quem somos. Diga isso: quando eu descubro quem Ele é, somos transformados em identidade, propósito, destino, missão, soluções. Diga: em tudo. Ei! O que ele está dizendo é: quando você descobrir quem eu sou, você saberá quem você é. Está disposto a viver essa missão? Se você perguntar quem é este ao cego do tanque de Siloé, em João 9, ele vai dizer: olha, eu não sei. Na verdade, vocês estão dizendo que ele era pecador? Vocês estão dizendo que ele é de Beelzebu? Mas deixa eu dizer uma coisa, olha, eu só sei que eu fui, lavei-me e agora vejo. João 9:10. Em João 9:25, ele responde:
Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Ei, escute. Quando perguntar a você quem é este, mostre a pessoas o que ele tem feito por você. Mas não para por aí. Aperta o cinto que a gente já está aterrissando. Olha o que diz o versículo 35. Aquele jovem é como se abrisse o seu coração e dissesse: eu quero mais que o milagre. Eu já estou vendo. Eu era cego de nascença, mas agora eu já estou vendo. Mas eu quero mais do que isso. O que ele fez, o que ele faz, me levou a saber quem ele é. A salvação do seu filho, a prosperidade da sua empresa, o seu carro novo, a sua casa nova, tudo isso ele fez, ele faz para que você descubra quem é este. Olha o versículo 35 de João 9. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Se prepare, porque muitas vezes você não vai caber num ambiente onde não querem conhecer Jesus. Porém, ao encontrá-lo, veja, Jesus que foi ao encontro dele. Quantos estão comigo? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: não se preocupe. Diga: Jesus vai ao seu encontro. Diga isso: não se preocupe. Diga isso, diga: não se preocupe. Não se preocupe, Jesus vai ao seu encontro. Ele está lá. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Olha o termo, Filho do Homem, foi como Daniel viu. Estão comigo? Então o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Aí o versículo 37 diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Muitas vezes você tem visto o Senhor aqui, mas é como se ainda tivesse, sabe como é? Você está ouvindo, mas não está escutando, ou não sei se você está escutando, não está ouvindo. Quem é este? Era a pergunta que estava dentro dele. Olha, eu consigo ver. Vê melhor do que eu, claro. Mas Senhor, me diga quem Ele é. Me diga quem é essa pessoa que está por detrás dos milagres. Senhor, me diga quem é esta pessoa que está por detrás do carro novo, do emprego bom. Me diga quem é essa pessoa que fez com que meu casamento, que está por detrás de um casamento feliz, que me deu uma nova oportunidade. Senhor, eu quero saber quem é esse que curou os meus olhos. Eu quero saber quem é esse que arrancou o tumor da minha coluna. Eu quero saber quem é esse que tem me dado forças. Quem é esse? Eu não quero apenas fazer por fazer. Eu não quero estar aqui por estar. Eu não quero tocar por tocar. Eu não quero apenas agir nos dons, nas coisas. Eu não quero apenas fazer missões. Eu quero saber quem é este. Jesus diz: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Porque Jesus muda a perspectiva. O que os homens pensam de você não é verdadeiro em relação ao que Deus vê em você. A religião, quando vê que você está vendo, vai dizer: não, é impossível. Mas você diz: eu não sei do que vocês estão falando. Eu era cego, mas agora eu vejo.
uma tempestade daquelas da sua casa. Notícias, de repente, que vocês percebem que é uma força invisível que quer impedir de você chegar ao outro nível, porque quando você chega ao outro nível, libertação acontece. O que é que Jesus foi fazer? Missões. Atravessou, chegou lá em Gadara e mandou logo os demônios ficar. Os porquinhos já foi, nem deu nem para virar bacon, já era, tudo marca era, já acabou. Mas aquele homem em Decápolis depois foi o melhor e maior missionário daquela época, ao ponto de Paulo, ao chegar naquela região, descobrir que já havia pontos de pessoas que conheciam Jesus. Quantos estão comigo? Essa pergunta, você está aqui hoje por isso. E essa palavra vai para aqueles que já foram ao tanque de Siloé, estão vendo, mas ainda não viram. Essa palavra também é para mim e para você, que de repente esteja passando por uma tempestade e descobre que Ele tem poder sobre o mar, que Ele tem poder sobre o vento, que Ele apacigua. Queridos, Deus dá tanto valor ao descanso, que você para tudo aí. Eu acho que Jesus voltou a dormir depois, não sei. Mas o que eu quero dizer é que a sua resposta a essa pergunta vai transformar a sua vida. Aqueles homens nunca mais foram o mesmo, aquele barco. O barco permaneceu o mesmo. O mar da Galileia permanece o mesmo. Até hoje, se você for lá, permanece o mesminho. A cadeia de montanhas permanece a mesma. As estações permanecem a mesma. Mas aqueles homens nunca mais foram o mesmo. Aquele cego que foi ao tanque de Siloé, que lavou a meleca lá, o grude, o lodo, e viu e confrontou a todos e a tudo, ao receber a notícia de quem era este Jesus, ele teve uma ação correspondente. Qual é a sua ação correspondente hoje? O que você está disposto a fazer sabendo quem é este? Você pode estar no barco como os discípulos ou ser como o cego. Hoje é o seu dia de descobrir a sua identidade, de descobrir a sua missão, de descobrir o seu destino, de descobrir o seu propósito. Se você chega enfermo, quem é este? É aquele que cura. Se você chega numa vida de prostituição, que você está marcado por isso, que você está marcado por pensamentos que não querem desgrudar da sua mente, ele é aquele que retira todos os acusadores e diz: vai e não peques mais. Se você perguntar a Maria Madalena, ele vai dizer: é aquele que me amou, que expulsou de mim 7 demônios, e hoje eu estou aqui por ele. Seu nome é Jesus. Se você o conhecê-lo, escamas vão sair dos seus olhos, como aconteceu com Paulo. Sua vida nunca mais será a mesma. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará: grande é o Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará: grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra te exalta. Vou ficar de pé.